né, a gente dá continuidade, né, ao conteúdo existente no capítulo 9, que é sistema respiratório e a chave do equilíbrio. A gente já debateu sobre isso antecipadamente e vamos analisarmos, né, agora alguns detalhes. Observe bem que esses detalhes eles também servem da revisão a respeito daquilo que nós fizemos no exercício anterior. Não é isso? Olha, só recapitulando. A respiração, a palavra em negrito, é um processo involuntário inconsciente, né? Veja só, debatemos sobre isso e, ao mesmo tempo, você pode praticar isso aí nesse instante em que você está no livro, né? Observando o livro. Então, ela é um movimento involuntário, né? E inconsciente. Por que se chama inconsciente? Porque se algumas pessoas desmaiam, mas ela vai continuar respirando. Se sofre um acidente, a primeira coisa que vou observar é se está respirando. Por exemplo, um afogamento, o necessário é fazer os pulmões voltarem a se movimentar. Por isso que se faz a respiração boca a boca, né? E a massagem, para que ele retorne a fazer o processo respiratório. Observe bem que a célula, ela também faz esse processo de respiração. E é interessante, nessa organela, que é a mitocôndria, a troca de gases, que é muito parecido com o que o nosso pulmão faz, né? Existe a absorção, né, do gás oxigênio e a liberação de CO2. Isso, na linguagem técnica aqui do nosso livro didático, é chamado de troca de energia. Você sabe que o gás oxigênio, que nos mantém vivo, é uma energia, né? Imagina a gente sem o oxigênio. Uma dicasinha aí para os meninos que têm aquário. Eu nunca sabia que muito tempo sem a troca da água lá no aquário, o peixe vai para a bordinha do aquário como se estivesse pegando um pouquinho de ar. Por que isso ocorre? Porque a água precisa trocar, porque o oxigênio dela já foi saturado. O peixe, ele utilizou todo o oxigênio contido ali na água, porque a água é formada de H2O, tem oxigênio, e liberou o CO2, o gás carbônico. E vai faltar oxigênio, por isso que ele vem para a beiradinha do aquário, quem já tem aquário pode observar isso. Vem tentar captar um pouco do oxigênio existente no ar. Aí, ali já é uma indicação que precisa-se de trocar a água. Outras pessoas que têm aquário não precisam disso, que eles já compram uma bombinha de oxigenação da água. É interessante esse processo que a gente vê nos seres que são dependentes do oxigênio, né? Existem os seres aeróbicos e os anaeróbicos, os que dependem do oxigênio e os que não dependem do oxigênio. Foi essa pesquisa que vocês fizeram, né? Explorando o sistema respiratório. Observe bem que a gente vai analisar no sentido horário, né? Os órgãos que fazem parte, boca, a gente inicia com boca, faringe, né? Quando você analisa que a boca é a porta de entrada do alimento, também é a porta de entrada das doenças, também é a porta de entrada da saúde, né? Aí eu tenho, na sequência, todos os órgãos que formam isso. Um dos mais importantes dele é o pulmão. Não deixa de ser importante os outros, porque se um não funcionar bem, é interessante frisar que o seu sistema respiratório, o meu, não vai funcionar bem. Então, nas ciências do corpo humano, tudo tem uma função importante. Na parte que nos corresponde, o pulmão é o principal órgão do sistema respiratório, né? Agora você imagina, né, a gente, né, respirando o ar poluído. Então eu vou trazer para o meu interior, doenças do ambiente. E essas doenças, elas vão acarretando outras, porque a partir do momento que eu adquiro uma doença respiratória, ela não só vai ficar ali, porque vai para a minha corrente sanguínea, porque o oxigênio ele vai para a corrente sanguínea nesse processo de circulação, da troca de energia. E eu vou levar para a minha corrente sanguínea também outros tipos de fatores que possam desenvolver doença. Isso no caso de estarmos respirando ar poluído, né? Respirando na questão de monóxido de carbono, de agrotóxicos e assim por diante. É importante que você, né,
reveja aí a questão, se você fez por aqui os órgãos que fazem parte do sistema respiratório, está corretíssimo, né? Então, quando você analisa nessas partes, né, que cada uma tem uma função específica, cada uma dessas partes tem uma função específica, é porque o organismo humano, ele se combina. Nada aqui no nosso corpo está aleatório, desde a unha a um fio de cabelo, até aquele peluzinho que está no nariz. Lembra que eu falei da aula anterior que ele é responsável por filtrar, né, os pulmões e os movimentos respiratórios. Olha, é interessante que nessa parte aí existe um órgão, né, que você deve analisar, né, que é o diafragma. É uma camada muscular, né, resistente que separa a cavidade do tórax da cavidade abdominal, né? Isso é interessante porque o diafragma ele tem um papel importantíssimo nesse processo de separação. Se eu fosse descrever aqui para vocês as outras partes, ela tem também um processo de função interessante para esse funcionamento, desde o diafragma ao pulmão. Cada uma tem uma função específica. E na leitura antecipada, se você fez, você observou aí, não é verdade? Então, o sistema respiratório, ele pode ser voluntário e involuntário, né? Quando eu venho analisar esse processo, eu já estou me identificando, colocando aqui a mão, né, na parte aqui do meu estômago, eu vou sentir o meu processo respiratório, né? Se você colocar aqui em cima do estômago, né, você vai observar esse movimento de contração, né, provocado pelos pulmões. É interessante que ciências, você, com relação ao corpo humano, você vai se tocando desde a parte da traqueia, quando você vai respirar, você vai analisar o movimento dela. Aí imagina só você tentar respirar tampando o nariz. Você vai puxar pela boca, que não é o adequado, porque o pelo lá existente nas narinas funciona como um filtro. Não ficou bem entendido essa parte aí? Então, com relação a todo o conteúdo, ele é simples, ele é dinâmico e ele faz com que você identifique os órgãos que fazem parte do aparelho, né, respiratório. Imagina só uma pessoa que fuma. Ele está levando veneno, ele está levando a fuligem, ele está levando nicotina, está levando substâncias cancerígenas para o organismo através do pulmão. E o pulmão é responsável para fazer a distribuição do gás oxigênio para a corrente sanguínea, que vai para o cérebro, vai para o coração, vai para todas as partes do nosso corpo, né? E quando se fuma, você leva esses nutrientes cancerígenos, uma boa parte delas, né, vicioso, que é o caso da nicotina, que é uma substância que vicia, para o seu organismo. E há uma certa dependência para o usuário do cigarro. E as pessoas que fumam, eles não sentem aquele cheiro horrível, porque o organismo ele já se adaptou, né? As narinas já se adaptou àquele cheiro. E ao suar, né, ele libera parte dessa toxina. E é comum em muitas pessoas fumantes não perceberem esse problema do cheiro do cigarro. Assim por dizer cheiro, né? Um cheiro horrível. Um cheiro mais por característica de fedor mesmo. Tá ok? Então, pessoal, eu fiz a análise do exercício de vocês, né? Muito bem. Vou agora para um vídeo aqui do YouTube com relação a cigarros, né? Para você fazer uma análise a respeito dessa problemática, tá certo?